Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gerson. Este vídeo aqui então é o primeiro vídeo de uma série de testes que eu resolvi fazer sobre a nova versão do .NET Framework, a versão 8. Eu vou deixar com vocês os links depois, certo? E a gente segue mais rapidamente esse vídeo aqui para não ficar muito longo. Eu usei o Framework 8 versão Preview 3, essa versão aqui, correto? É a opção SDK e eu instalei pelo x64. Vamos lá. Esse vídeo aqui, neste vídeo aqui, eu usei uma biblioteca de testes, tá? Que ela é open source, vou deixar o link também do GitHub, se chama benchmark.net. Para quem não conhece, é uma biblioteca específica para testes, tá? Onde tu pode testar qualquer framework da nossa arquitetura .NET. É uma biblioteca livre, daqui no GitHub, vocês podem baixar por aqui, vocês podem olhar por aqui como é que funciona ela com mais detalhes. Ela tem o modo texto, que é o modo que a gente vai usar, que é para ser um pouco mais rápido, e ela tem também o modo gráfico, que não é o escopo desse vídeo aqui. Vamos lá? Primeiramente, deixa eu abrir o meu Visual Studio aqui. Vamos lá. Eu vou criar uma solução nova aqui. Ela vai ser do tipo console. Vou colocar um nome de teste, simplesmente teste de benchmark. Eu vou dizer que ela já é do .NET 8.0, a versão Preview 3. Pronto, temos aqui. Primeira coisa que vocês devem fazer é apagar o que tem aqui, certo? Eu tenho aqui a nossa solution funcionando e para economizar tempo, eu vou pegar algumas coisas de lá. Perfeito? Este cara aqui. Eu vou pegar essa nossa classe aqui chamada benchmarks.cs. Tá? Eu vou testar, como eu já disse antes, né, a versão 8, mas eu vou colocar também a versão do 6 e o 7 para vocês terem uma ideia de performance. Aqui consta basicamente alguns métodos simples, tá? Por exemplo, o mínimo, o máximo, o somatório e uma soma. De quê? De itens, tá? Num total de uma coleção de 100 itens. Deixa eu pegar esse cara aqui, vou copiar e vou jogar para dentro da nossa solution test bench. Já estou dentro dela, eu vou dar um Ctrl V aqui. E temos ela aqui. Notem que o namespace que eu dei é este nome aqui, Link Performance Net 678. Vamos no nosso program.cs. Deixa eu pegar aqui porque ela não copiou. Copiei. E vamos fazer a referência de using ao nosso namespace. Está aqui o nosso namespace adicionado. Fora isso, eu vou fazer o quê? Eu vou também adicionar a nossa biblioteca de teste. Notem que eu vou causar um erro proposital aqui, porque eu não tenho ainda esse pacote do nosso benchmark.net, correto? O namespace correto é este cara aqui. Só que daí tem um detalhe. Como eu não tenho esse pacote ainda, tá? Vai dar o erro de namespace e agora eu vou instalar este namespace aqui, esse pacote aqui, através do Tools Options aqui, do Nugget, tá? Aqui no Manager de pacotes do Nugget, tá? Vocês cliquem na segunda opção e procurem por este nome aqui, benchmark.net. O que vai aparecer para nós? Aparecem vários, tá? Aqui para vocês testarem também quando for uma aplicação .NET Core. O nosso caso vai ser a primeira opção. Tá? Instalem
ele vai instalar a última versão, vai solicitar umas confirmações, uns accept aqui, e é isso aqui. Deixa eu fechar. O erro sumiu, o erro que tinha aqui embaixo sumiu. Deixa eu fechar todas as telinhas aqui e diminuir aqui. Então a gente já tem os nossos using funcionando, os nossos namespaces já estão ok. Tá? Vamos aqui na nossa aplicação origem, que é a aplicação que eu testei. Para vocês testarem o benchmark, vocês vão ter que executar este comando aqui. Benchmarks, então, é a nossa classe. Deixa eu dar um F12 aqui. É a nossa classe acima, essa classe aqui. Tá? Então, ele vai rodar o quê? Ele vai rodar este benchmark aqui, que aponta para cá. Dentro destes 3 frameworks aqui para a gente testar a performance deles. Tá? Eu vou botar para rodar e vai ocorrer um erro, que não é um erro de execução, mas é um erro esperado, tá? É o erro de que 2 desses frameworks aqui não vão rodar na primeira vez. E eu vou mostrar para vocês o porquê que não vai rodar. Um erro clássico que acontece, pessoal, é quando vocês não trocam de debug para release. Tá? No modo debug não funciona. Vou rodar aqui para vocês verem o erro que dá. Deixa eu trazer do outro lado aqui. Opa! Aqui. A minha console diz que não pode ser executado. Tá? Ele não consegue rodar no modo debug. Então, para resolver esse erro, escolha a opção Release, rodem de novo. Agora eu acho que eu vou passar esse vídeo rapidamente, tá? Porque demora, tá? Demora um tempinho aí. Eu vou deixar sem dar pause, mas no vídeo final eu vou colocar em velocidade mais rápida, ok? Vamos lá. Pronto, então, vamos dar uma olhada aqui no que saiu no nosso output da console aqui. Vejam aquilo que eu falei para vocês, tá? É um erro, não é um erro de execução, mas é um erro de implementação. Ele não está trazendo os resultados, tá? De velocidade, que é essa coluna min aqui, do framework 7 e do framework 6. Já vou explicar para vocês o porquê que isso acontece, tá? A explicação é bem simples. Um detalhe bem importante. Vocês não se preocupem que no decorrer do teste, tá, o notebook de vocês, o computador de vocês, ele vai ir para um percentual de 100% da CPU, tá, de memória, CPU, enfim, porque essa biblioteca consome muita máquina. Então, fiquem tranquilos que vai ligar o cooler e vai dar uma barulheira, mas é isso mesmo, tá? Eu estou trabalhando aqui com o i7, um notebook i7, um processador bem recente, né? Eu creio que são 4 núcleos. Eu acho que aqui também traz em algum lugar aqui traz o processador, a quantidade de núcleos. É só vocês olharem aqui o output de vocês, tá? Então, vejam aqui, eu não tenho para 6 e 7, agora eu vou explicar para vocês como é que eu faço para colocar o resultado. Bom, aqui eu já estou dizendo, tá, na minha classe benchmarks aqui, eu já estou dizendo que ele vai rodar no 6, 7, 8. E por que não rodou? Por uma questão bem simples, tá? Notem aqui, ó, se eu pegar, eu vou acessar o framework target desta minha aplicação e notem que eu posso fazer isso por propriedades, que aparece no modo gráfico, tá? Tá aqui, framework.NET 8, tá? E outras configurações. E tem o rápido, que é mais... E tem o método que é mais rápido, que eu acho que é mais rápido, tá? Que é clicar diretamente neste cara aqui, test bench. Olhem aqui, ele está apontando só para o 8. Então a gente pode vir aqui manualmente, net 6.0, 1 ponto e vírgula, net 7.0, ponto e vírgula também. E aqui fica a critério de vocês, se vocês querem ponto e vírgula também no final. Por padrão eu ponho o final. E um detalhe hiper mega importante, tá? Vai dar erro de compilação se vocês não mudarem isso aqui, essa tag. Essa tag aqui é a Target Framework.
Para um framework só, que era este 8 aqui, funciona muito bem, tá? No singular, tá? Como são dois ou mais frameworks, são 3, vocês têm que colocar isso aqui no plural, tá? Salvar. Tá? Vai dar aqui uma mensagenzinha. Deixa eu voltar aqui para o nosso... as nossas propriedades. Olha que interessante aqui, ó. Já aparece os 3 frameworks aqui, tá? Deixa eu voltar. Agora eu vou rodar novamente. Acho que aquele erro que deu era um erro importante. Vamos ver o que foi aquele erro lá. Engraçado, o erro não aparece. Eu vou fechar e vou abrir novamente. Test bench. Eu alterei na mão e ele funcionou. Eu saí do Visual Studio, entrei de novo e ele funcionou. Não mudei nada, tá? Pode ser que seja mesmo ponto e vírgula do final. Tá? Vamos ver. Ele se perdeu no momento que eu alterei manualmente aqui a nossa tag, tá? Que não deveria dar o problema. Creio que é mais uma atualização do próprio Visual Studio que eu estou precisando fazer. Não estou na última versão. De novo, eu vou colocar em modo rápido aqui, tá? Opa, finalmente a gente terminou o nosso teste. Como eu falei para vocês, a CPU vai a 100%, tá? Eu sugiro a todos vocês fecharem todas as aplicações, fecharem o browser, enfim, tá? Ficar só com a aplicação rodando para que ele tenha mais máquinas sobrando, tá? Vamos ao resultado, então. Vejam só. Eu já tinha notícia, tá, de que para o 6, para o 7, tinha dado um salto monstruoso na questão de performance, tá? Aqui a gente está falando em nanosegundos, certo? Então vejam bem, por exemplo, o método min lá do .NET 6, com Framework 6, ele conseguiu fazer em 414 mil nanosegundos, né? Então comparem com o min, comparem esse 414 com este min aqui do 6, do 7, aliás. Simplesmente monstruoso a questão de performance. Eu já tinha essa informação. Então, como saiu agora o preview do .NET versão 8, né, o preview 3, eu resolvi colocar no meu teste também, nesse vídeo, a performance do 8 comparado aos outros dois, que também é uma diferença razoável, né, em relação ao 7, o que constata que ele é mais rápido também que o 7. Então, temos aqui uma comparação bem interessante sobre esses 3 frameworks aí. Então, sem sombra de dúvida, né, a versão 8 do .NET Framework, ela está muito mais rápida que o 6 e que inclusive que o 7. Ok? Vou fechar aqui e vou fazer um parentezinho sobre essa classe aqui. Aqui vocês podem colocar, pessoal, criarem a classe que vocês quiserem, tá? Não tem que ser esse nome aqui, benchmarks, tá? Não precisa, tá? Deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Eu vou duplicar essa classe e eu vou chamar ela de, digamos, second. Um nome aleatório que eu dei aqui. E como é que a gente vai fazer esse teste? O namespace continua o mesmo, tá? Vamos usar esse mesmo namespace aqui. Eu vou fazer só no 8, porque daí a gente consegue dar mais velocidade, tá? Tá dando um errinho aqui, por quê? Obviamente, porque eu mudei o nome da classe, eu dupliquei ela, tá? E não mudei aqui. Eu posso até colocar os seconds aqui, não tem problema. Opa! E a gente vai tirar muita coisa aqui para não ficar um teste muito extenso. Eu já tirei lá em cima, eu vou tirar agora, tá? Vou deixar só o mínimo, tá?
inclusive. Isso aqui. Acho que isso aqui tá bom. Deixa eu dar um Ctrl S aqui, salvei a minha classe, vou para a minha principal aqui, e ao invés de eu invocar a principal, a benchmarks, eu vou invocar apenas a second. Benchmarks second. Faltou uma coisa aqui, importante. Benchmarks. E aqui nós estamos na benchmark. Ele não está achando, por quê? Porque aqui na minha benchmark second, eu coloquei seconds. Só por isso. Já está funcionando aqui. E eu vou comentar novamente. Com isso vocês vão ter certeza de que funciona para um método e funciona com classes com nomes diferentes. Tá? O nome da classe aqui, falando do Solution Explorer, pouco importa. Tá? Deixa eu chamar aqui a minha console novamente, ela está no outro monitor. Não sei se vai ser preciso passar em câmera rápida, vamos testar aqui. Opa, já deu certo e funcionou. Aqui está o resultado. 0.1322. Beleza. Então, ou melhor, desculpa, 9.573 nanosegundos. Esse foi o resultado do meu Framework 8 teste. Vocês vão notar que no vídeo eu vou colocar os prints desses comparativos, tá? E vocês vão notar que os prints que eu vou colocar vão ser diferentes, os números de resposta em nanosegundos. Por quê? Porque eu não dei print enquanto eu estava fazendo esse vídeo aqui. E eu vou rodar de novo para capturar esses prints e com certeza os nanosegundos vão ter uma certa discrepância em relação ao que vocês viram anteriormente, tá? Mas é só por isso. Eu não queria parar o vídeo para dar print screen, salvar a tela, enfim. Ok? Então deixa eu fechar aqui. Obrigado por terem vindo até o final desse vídeo. Quem já se inscreveu, muito obrigado no canal. E quem não se inscreveu ainda, fique à vontade. E fiquem à vontade também para dar um like ou dislike. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Tchau, tchau.